Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O salmista nos ensina, inspirado pelo Espírito de Deus, porque ouvis os conselhos que vêm do Senhor. A palavra diz que homens inspirados pelo Espírito do Senhor são aqueles que essas palavras são como agrilhões bem fixados, aonde surge um efeito, aqueles que falam pelo seu espírito. Aquilo que se exorta gera desgosto no início, um descontentamento, porque confronta aqueles que estão nas transgressões. Mas com o tempo surge um efeito, porque a palavra penetra o íntimo como medula para os ossos. A palavra diz que quem poderá levantar o ser humano na sua enfermidade, no espírito abatido. Mas segundo o espírito reto e inabalável, ainda que ele permita as enfermidades, nós temos um espírito que nele nós somos curados, restaurados. Ele levou sobre si, pelas suas pisaduras, nós encontramos a paz que excede todo o entendimento para aqueles que permanecem em Cristo dia após dia. Aqueles que estão segundo o seu direcionamento, segundo a sua verdade, é um escudo e broquel para aqueles que nele depositam a confiança, aonde nele podemos suportar o dia mau. A palavra diz: depois de haveres feito tudo, ficais firmes para suportar o dia mau. Aqueles que estão sempre revestidos da armadura de Deus. Jesus Cristo é a verdade, é a estrela da manhã, é a armadura daqueles que permanecem firmes, constantes, daqueles que não retrocedem, mas seguem adiante em Cristo Jesus, daqueles que o espírito é de ousadia e não de covardia, de intrepidez, de poder, de equilíbrio, daqueles que permanecem dia após dia segundo a condução do seu espírito. Onde ele nos ensina-me a contar os dias de forma sábia, a ponto de reconhecer aqueles que estão sobre o seu direcionamento, estão sempre humilhando-se diante daquele que é o Todo-Poderoso, o grande eu sou. E quando assim procede, ele é aquele que não desampara aqueles que nele depositam confiança. Aqueles que estão sempre a bendizer o seu nome, tanto em palavras como em atitudes. Ele nos conhece das atitudes, a intenção do coração. Não vê exteriormente segundo o homem vê. Lembrai-vos quando ali o profeta Samuel vai para ungir o novo rei, no lugar de Saul, que foi exortado porque fez um sacrifício de tolo em Gilgal. Aquele que foi exortado e disse: muito melhor do que a gordura dos carneiros a submissão do coração. E quando ali nos filhos de Jessé, o profeta, olhando a estatura, olhando o exterior, ele disse: não vejo como o homem vê,
Estes já os reprovei, porque ele está à procura dos verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Um coração segundo o coração de Deus, que há obediência ao Espírito reto e inabalável que nos mantém dia após dia, segundo a condução do seu Espírito. Espírito reto e inabalável, daqueles que permanecem dia após dia na obediência. Muito melhor obedecer do que sacrificar, e melhor ainda quando há devida obediência pela condução do seu Espírito, estando segundo o coração de Deus, que é o Espírito limpo, purificado pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor dos Exércitos. Quando se faz o exercício das boas obras, ele agrada daqueles que reconhecem que são pó e que dele, por ele e para ele são todas as coisas, sem ele nada do que tem havia sido feito. Aquele que tudo opera e executa se opõe aos arrogantes. Aqueles que se exaltam a si mesmos são grandemente humilhados, abatidos. Mas aqueles que se humilham diante deles são exaltados, para que o seu nome seja glorificado sobre toda a terra. E assim ele está a proceder em mais um dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.